Jonas Matos tinha 36 anos sobre esta terra, e muitos deles esculpiram linhas mais profundas nele do que sua idade permitia. Um peso de viúvo repousava em seus ombros, sem filhos para carregar seu nome, sem parceira para compartilhar o lar. A cabana era sua única companhia, seus troncos escurecidos com anos de tempestades e estações. À noite ele se sentava junto ao fogo sozinho, a cadeira do outro lado dele tão vazia quanto a outra metade de sua cama. Aqueles que o conheciam na cidade falavam de seu tamanho antes de falarem de sua natureza. Matos gigante, eles o chamavam, forte como um boi, mãos como martelos. Mas a verdade dele não vivia em sua força, mas em seu silêncio. Ele não ia ao salão, nem cortejava o riso dos vizinhos. Ele mantinha suas palavras poucas e seu mundo ainda menor. Naquela noite o ar apertava, pesado com o cheiro de madeiras e neve, quando um som quebrou contra a porta da cabana. Não era o vento nem o chocalho solto de galhos. Era deliberado uma batida seca, apressada e trêmula. Jonas pausou com um tronco em seus braços, sua cabeça se erguendo, todo o instinto se aguçando na quietude. Ninguém vinha à sua porta depois de escurecer, não no inverno, não sem motivo. Ele pôs o tronco no chão lentamente, moveu-se para a porta e puxou-a para abrir com uma mão cautelosa. Lá estava ela, pequena como um pássaro e quase tão frágil, uma menina de não mais que 7 anos, seu cabelo emaranhado e úmido de neve, suas bochechas manchadas de vermelho pelo frio. Ela vestia apenas um vestido fino, rasgado na bainha, suas botas tão gastas que os dedos dos pés espreitavam cruz. Seus olhos estavam arregalados não pelo frio, mas pelo medo que havia se instalado mais fundo que a geada. Ela olhou para ele, uma sombra gigante na soleira, e sussurrou palavras que pairaram no ar como fumaça de uma fogueira moribunda. Eles bateram na minha mamãe. Ela está com muita dor. Jonas sentiu as palavras chocarem-se contra o silêncio de sua cabana, ecoando em lugares que ele pensava muito fechados. Por um momento ele não se moveu. Os lábios da menina tremeram, mas ela não chorou. Ela já tinha ficado sem lágrimas. Ela estava com uma dignidade desesperada que nenhuma criança deveria conhecer, segurando-se como se pudesse impedir o mundo de se despedaçar se apenas ficasse parada o suficiente. Quem é sua mamãe, criança? Jonas perguntou por fim, sua voz baixa, como o estrondo da terra antes de uma tempestade. Ela engoliu em seco, sua garganta pequena e fina sob a sujeira manchada em sua pele. Sofia Alves, eles a deixaram na cabana perto do córrego do Matos. Ela não consegue se levantar. Por favor, senhor, por favor, ajude-a. Sofia Alves. O nome o puxou como uma melodia meio esquecida. Ele a tinha visto 1 ou 2 vezes na cidade, uma mulher de feições suaves, embotadas pelo cansaço, seus olhos sempre baixos quando seu marido estava perto. Rodrigo Alves era o nome dele, ombros largos mais rápido com a bebida e mais rápido com os punhos. Jonas tinha observado uma vez enquanto Rodrigo latia para ela na loja, sua mão muito perto de seu rosto, e ela tinha murchado como grama sob o salto de uma bota. Jonas tinha se afastado, como a maioria dos homens fazia, não por crueldade, mas pela velha verdade ocidental. A casa de outro homem não era sua para invadir, mesmo quando era cruel. Contudo, ouvir o nome dela agora dos lábios de sua filha o perfurou mais fundo que o vento do inverno. Ele se agachou, as tábuas da varanda rangendo sob seu peso, para que sua grande altura não assustasse a menina. Qual é o seu nome, pequena? Ele perguntou. Clara, ela sussurrou. Jonas viu seus olhos brilharem, embora as lágrimas não caíssem. Ele estudou os hematomas em seus pequenos braços, o jeito que ela agarrava a manga rasgada de seu vestido como se pudesse mantê-la segura. Algo endureceu nele, então não raiva alta e ardente, mas uma fúria silenciosa que corria mais fundo como fogo escondido nas raízes de uma árvore. Entre, ele disse a ela, levantando-se alto novamente. A menina hesitou, como se estivesse incerta se poderia confiar em um homem tão grande, tão austero. Mas quando a rajada de vento quase a derrubou de lado, ela passou por ele para o calor. Jonas puxou seu casaco mais apertado e marchou para a noite, suas botas abrindo um rastro constante na neve. O córrego do Matos ficava a 1 milha de distância através de choupos nus que chocalhavam como ossos. O frio pressionava forte contra seu rosto, mas seus passos nunca vacilaram. Ele não carregava lanterna, confiando na lavagem pálida da lua e em sua própria memória da terra. A cabana veio à vista, uma ruína cambaleante de troncos e telhas quebradas, fumaça há muito tempo sumida de sua chaminé. Ele empurrou a porta, a madeira gemendo em suas dobradiças enferrujadas. Dentro, o ar ralo de palha úmida e uísque velho. No canto, sobre um colchão de trapos, jazia a mulher Sofia.
Mesmo nas sombras, seus ferimentos contavam sua história. Sua bochecha estava inchada, arroxeada, um olho quase fechado. Seus lábios mostravam a rachadura de uma mão pesada. Seus braços mostravam as marcas de tratamento rude, pulsos em carne viva onde a corda havia queimado. No entanto, seu olhar, quando se ergueu para ele, não era de súplica. Era orgulhoso, firme, como se ela preferisse morrer no chão a implorar misericórdia a outra alma. Jonas se aproximou, sua sombra enchendo o pequeno cômodo. A voz de Sofia veio rouca e fina. Você não deveria ter vindo, eles dirão coisas, eles arruinarão você. Ele se ajoelhou lentamente, o chão rangendo sob seu peso, e olhou para seu rosto machucado. Deixe-os dizer, ele murmurou. Ele deslizou seus braços por baixo dela com uma ternura que desmentia seu tamanho, levantando-a como se ela não pesasse nada. Sua respiração falhou com um movimento repentino, mas ela não protestou. Ela fechou os olhos, talvez por vergonha, talvez pela estranha segurança que sentia em seu aperto. Ele a carregou pela neve, seu casaco enrolado em seu corpo esguio, sua cabeça repousando contra seu peito. A tempestade pareceu aliviar seu uivo enquanto eles se moviam, como se até o inverno pausasse para observar. Na cabana, Clara correu para a porta, suas pequenas mãos apertadas juntas. Quando ela viu sua mãe nos braços de Jonas, seu rosto se iluminou com um alívio que a fez parecer anos mais velha e anos mais jovem de uma só vez. Ele carregou Sofia para dentro e a deitou gentilmente em sua própria cama, a única cama na cabana. Ela se mexeu, sussurrando fracamente que não poderia tomar o lugar dele, mas ele a silenciou com um quieto balançar de cabeça. Clara subiu na cama ao lado de sua mãe, aninhando-se perto, seu corpo magro tremendo pelo calvário do dia. Jonas se moveu para a lareira, atiçando o fogo mais alto, as chamas estalando fortes. Ele pegou água, rasgou o pano e, com mãos rudes mas cuidadosas, começou a limpar os ferimentos de Sofia. Ela estremeceu, mas nunca gritou. Ele trabalhou em silêncio, o tipo que falava mais do que palavras jamais poderiam. Cada gesto dizia o que seus lábios não diziam. Você está segura aqui e nenhuma mão a atingirá novamente. Lá fora, a neve caía mais forte, cobrindo a pradaria de branco. No entanto, dentro daquela cabana, um calor frágil criou raízes. A respiração de Clara suavizou-se em sono ao lado de sua mãe. Os olhos de Sofia, meio fechados com cansaço, piscaram uma vez para Jonas enquanto ele se sentava perto do fogo, seus ombros largos curvados para a frente, seu rosto marcado pela luz do fogo e por algo mais profundo. Solidão talvez, ou a dor silenciosa de um homem que carregou muito silêncio. Ela queria falar para agradecê-lo, mas o peso da vergonha segurou sua língua. Ainda assim, pela primeira vez em anos, ela fechou os olhos com uma pequena medida de paz. Mas a paz era uma coisa frágil naquelas terras. Já na taverna do outro lado da cidade, a voz de Rodrigo Alves ecoava alta e amarga, arrastando sobre o uísque derramado. Ele dizia a quem quisesse ouvir que sua esposa havia sido roubada, que Matos a havia levado para sua cama. Ele cuspiu o nome de Jonas com veneno, jurando reaver o que era dele, fazer o gigante sangrar por envergonhá-lo. Homens murmuraram e assentiram, ansiosos por drama, por escândalo, por uma história para contar durante as longas noites de inverno. De volta à cabana, Jonas levantou-se do fogo, olhando para a mãe e filha dormindo. Algo se agitou nele que ele não sentia há anos. Não desejo ainda não, mas o pulso cru de responsabilidade de pertencimento. Ele foi até a janela, puxando a cortina para trás. A pradaria se estendia escura e sem fim, a neve levemente iluminada pela lua. Em algum lugar lá fora, ele sabia que Rodrigo estava afiando sua raiva. O maxilar de Jonas se apertou, sua mão repousou contra a madeira do caixilho da janela, firme como pedra. Ele havia feito sua escolha no momento em que levantou Sofia do chão de terra daquela cabana. O que quer que viesse agora, ele não a deixaria cair novamente. E assim, enquanto o vento uivava e o fogo estalava baixo, a cabana tornou-se mais do que um abrigo contra o inverno. Tornou-se um campo de batalha de sussurros, um lugar onde o silêncio de um homem se oporia à fúria de outro. Pois lá fora, no escuro, vozes já sussurravam que Matos havia trazido para casa a esposa de outro homem. E em cidades como a deles, tais sussurros podiam ser mais afiados que qualquer faca. A luz do fogo zumbia baixa dentro da cabana, projetando longas sombras contra as paredes de madeira, enquanto lá fora o mundo estava trancado no silêncio do início do inverno. A neve pressionava espessa ao longo dos caixilhos das janelas, transformando a pradaria em um mar branco acinzentado sem fim. Dentro desse círculo de calor, 3 vidas agora se moviam cuidadosamente ao redor umas das outras como estranhos forçados a ficarem juntos pelo destino.
Jonas Matos se levantou antes do amanhecer como sempre, embora o ritmo de seus dias tivesse mudado. Ele não estava mais cuidando apenas de gado e cercas, mas também de duas almas frágeis que haviam sido empurradas para sua guarda. Sofia estava em sua cama, seus hematomas mosqueando em tons profundos de amarelo e verde, seu corpo ainda fraco, embora a febre tivesse passado. Ela acordou com o cheiro de fubá cozido e caldo, comida simples, mas constante, que Jonas preparava com mãos desajeitadas. Ele não era um homem de cozinhas, contudo seu silêncio era transmitido na maneira como ele mexia o pote, na maneira como ele punha a tigela de estanho ao lado dela sem comentar. Ela murmurava agradecimentos, sua voz mal mais do que um fio, e ele assentia uma vez, voltando para seu lugar junto à lareira, como se temesse que sua presença pudesse oprimi-la. Clara, sempre vigilante, agarrava-se à sua mãe, sua pequena mão sempre buscando a de Sofia, mesmo dormindo. Mas lentamente, conforme os dias se esticavam, os olhos da criança começaram a vaguear para Jonas. Ela observava a maneira como suas mãos gigantes rachavam lenha, a maneira como suas botas batiam no chão, a maneira como seus ombros pareciam largos o suficiente para proteger a cabana da própria tempestade. Em seu coração, uma confiança silenciosa estava se formando, não falada, mas vivida no jeito que ela ousava sorrir quando ele lhe oferecia uma figura de madeira esculpida. Um cavalinho entalhado no silêncio da noite. Ela o segurava apertado como se fosse ouro, sussurrando para ele dormir ao lado dela no colchão perto do fogo. Sofia notou essas pequenas coisas, embora não deixasse seu olhar demorar muito. A vergonha pressionava pesada sobre ela, mais pesada que os hematomas que Rodrigo havia deixado. Estar na casa de outro homem, estar sob seus cuidados, significava que sussurros nasceriam na cidade antes que a semana terminasse. Ela sabia o caminho da fofoca. Ela tinha ouvido o bater de línguas mesmo antes dos golpes começarem. Mulheres murmurando sobre o temperamento de seu marido, sobre sua fraqueza em nunca deixá-lo. Agora essas mesmas bocas moldariam palavras mais afiadas. Mulher caída, sem vergonha, inadequada. O conhecimento se instalou sobre ela como geada. Jonas sentiu o peso também. Cada vez que atrelava sua carroça para carregar feno ou ia para a cidade em busca de suprimentos, olhos o seguiam. Homens no salão falavam baixo, embora não tão baixo que ele não pudesse ouvir. Mulheres pausavam sua costura nas varandas, seus olhares deslizando como facas por suas costas. Ele não dizia nada. Ele havia vivido com o silêncio por tempo suficiente para deixá-lo armá-lo. Contudo, por dentro, quando ele voltava para a cabana, o ar parecia mais suave, preenchido com o riso de Clara enquanto ela experimentava seu chapéu ou o zumbido quieto de Sofia enquanto mexia o caldo. Esses sons talhavam através de sua solidão de maneiras que nenhuma fofoca poderia desfazer. Uma manhã, o sino da igreja soou pela planície congelada, convocando os fiéis. Jonas atrelou sua carroça, decidindo que a criança merecia o calor da oração e a mulher merecia sentir o mundo novamente, mesmo que a julgasse. Sofia resistiu, segurando a mão de Clara. Eles vão encarar, ela sussurrou. Jonas encontrou seu olhar, seus olhos escuros firmes. Deixe-os. E assim ela vestiu seu chale mais simples, escondendo o pior de seu rosto em recuperação, e subiu na carroça com sua filha pressionada perto. A igreja era pequena, madeira gasta e suave por anos de intempéries, suas janelas com geada branca. Dentro, o calor do fogão encontrou o frio da suspeita. As conversas falharam quando Jonas conduziu Sofia a um banco perto do fundo. Crianças espiaram por cima dos ombros, suas mães puxando-as com sussurros. O reverendo Silva, velho e grave, elevou seu sermão, mas seus olhos demoraram um pouco demais em Sofia, como se pesando sua presença. Ela curvou a cabeça, as bochechas ardendo. Clara se mexeu, olhando para Jonas em busca de conforto. Ele pousou uma mão grande em seu ombro, acalmando-a com um simples peso de sua presença. Após o culto, Asra, paciência de Nis, sempre a língua afiada, encurralou Sofia nos degraus. Minha querida, ela disse com um sorriso muito doce para ser gentil. Deve ser difícil suportar tais provações, mas talvez fosse mais apropriado se você ficasse com parentes. As pessoas estão falando, você sabe. Sofia, já tremendo, viu sua voz falhar. A sombra de Jonas caiu sobre elas, seu olhar pesado sobre paciência. Sem uma palavra, ele se aproximou, seu silêncio mais afiado do que qualquer repreensão. O sorriso de paciência falhou. Ela murmurou algo sobre oração e se afastou apressadamente, suas saias roçando a neve. Naquela noite, Sofia sentou-se perto do fogo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu trouxe a ruína sobre você, ela sussurrou. Eles nunca perdoarão isso.
Jonas levantou os olhos da madeira que estava entalhando. Sua voz veio lenta, firme. Não é perdão que eu procuro, é paz. Sua respiração falhou, pois nenhum homem havia falado com ela dessa maneira em anos. Não como algo quebrado, não como algo possuído, mas como alguém digno de paz. Ela se virou rapidamente, escondendo o rubor de calor que rastejou em seu rosto. Os dias se dobraram uns nos outros, marcados por nevadas e o estalar da lenha. Sofia começou a recuperar sua força, levantando-se da cama para varrer o chão para remendar as camisas gastas de Jonas com pontos cuidadosos. Ela se movia lentamente, mas com propósito, sua presença preenchendo a cabana não como fardo, mas como vida. Jonas se pegou pausando em suas tarefas, ouvindo seu suave zumbido enquanto ela trabalhava. Um som que parecia tricotar as paredes da cabana mais apertadas. Contudo, o mundo exterior cresceu mais afiado. No salão, a voz de Rodrigo Alves ecoou alta, seu orgulho picado mais fundo do que seus punhos jamais haviam batido. Ele cuspiu que Matos havia roubado sua esposa, que ela pertencia a ele, que nenhum gigante poderia escondê-la. Homens riram, alguns zombando de Rodrigo, outros alimentando sua fúria. Ele bebeu mais profundamente, prometendo que sairia, reuniria homens se fosse preciso e a arrastaria de volta pelos cabelos se fosse isso que fosse preciso. O xerife, cansado, o avisou para manter a paz, mas Rodrigo apenas zombou. Notícias dessas palavras chegaram a Sofia através de sussurros na loja. Ela voltou para a cabana pálida e abalada. Ele virá por mim, ela disse a Jonas, suas mãos tremendo enquanto tentava desatar seu capuz. Ele nunca vai parar. Jonas pôs seu trabalho de lado, seu maxilar duro. Deixe-o vir, ele disse simplesmente. Suas palavras não carregavam ostentação nem raiva, apenas uma certeza que fez o coração dela tremer. Pela primeira vez, ela acreditou que Rodrigo poderia de fato ser parado, embora o pensamento trouxesse tanto alívio quanto terror. Clara, sentindo a tempestade, agarrou-se mais a Jonas. Uma noite, ela rastejou de seu colchão para onde ele estava sentado entalhando perto do fogo. Você não vai deixar que ele machuque a mamãe de novo. Vai, ela sussurrou. Jonas a levantou para seu colo, suas grandes mãos segurando-a gentilmente. Não enquanto eu respirar, ele disse. A criança pressionou sua cabeça contra seu peito, ouvindo o batimento cardíaco profundo e constante dele. Ela adormeceu ali segura finalmente. Sofia observou da cama, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Ela tinha acreditado uma vez que todos os homens carregavam violência em suas mãos. Mas aqui estavam que carregava uma criança como se fosse vidro, que cuidava de hematomas com reverência, que suportava a vergonha em silêncio em vez de deixá-la cair sobre aqueles mais fracos do que ele. Algo frágil e perigoso se agitou dentro dela, uma esperança que ela havia enterrado anos atrás. Mas a esperança era um fogo que atraía sombras. Uma noite, enquanto Jonas voltava da cidade com suprimentos, ele encontrou um bilhete pregado em sua porta. As palavras rabiscadas cruas e zangadas, ela é minha, traga-a para fora, ou eu trarei homens para pegá-la. Jonas rasgou o bilhete, amassando-o em seu punho. Ele olhou para dentro da cabana onde Sofia mexia a sopa, onde Clara brincava com um cavalinho de madeira no chão, e ele sentiu a linha de sua vida mudar. Ele não podia mais fingir que isso era apenas abrigo, apenas bondade. O mundo tinha escolhido lados, e ao abrir sua porta para os quebrados, ele havia declarado o céu. Enquanto a neve engrossava lá fora, a cabana brilhava com a luz do fogo, frágil e quente. No entanto, sob aquele calor, um acerto de conta se aproximava, carregado nos cascos de um homem que não descansaria até que seu orgulho fosse alimentado. E no silêncio antes de dormir, Sofia sussurrou para o escuro, metade para si mesma, metade para o homem que estava sentado imóvel em sua cadeira. Você vai perder tudo por minha causa. Jonas não respondeu. Ele apenas olhou para o fogo, seu maxilar cerrado, seus olhos refletindo as chamas. O vento se levantou lá fora, chocalhando os postigos, como se a própria terra se preparasse para o que estava por vir. A tempestade anunciou-se primeiro com um gemido baixo pela pradaria, um som que carregava na distância como o aviso de um grande animal se agitando do sono. Jonas Matos sentiu isso antes que o céu se abrisse. Uma dor em seus ossos, uma pressão por trás da quietude que tornava o gado inquieto no pasto distante. O ar ficou cortante, misturado com um cheiro de ferro e neve, e o horizonte engrossou com um peso preto rolando constantemente mais perto. Ele trabalhou rapidamente para prender as portas do celeiro, a corda esticada sob suas mãos, sua respiração embaçando no frio que se aprofundava.
Atrás dele, a cabana estava contra o cinza como um sentinela solitário, suas janelas já brilhando fracamente com a luz do fogo, o único calor por quilômetros em qualquer direção. Dentro, Sofia moveu-se com urgência silenciosa, recolhendo o pano da linha, fechando as janelas, guardando a comida que tinham em caixas cobertas como se preparando não apenas para o clima, mas para um cerco. Suas mãos tremiam às vezes, embora ela as forçasse a se manterem firmes. Clara seguia por suas saias, agarrando o cavalinho de madeira esculpida que se tornara seu talismã constante. Cada estalo de vento lá fora fazia a criança se apertar mais, seus olhos arregalados observando o rosto de sua mãe em busca de sinais de segurança. Sofia, hematomas desbotados, mas espírito ainda terno, tentou mascarar seu medo, mas a criança via mais do que ela jamais dizia. Ao anoitecer, o primeiro chicote de vento atingiu, chacoalhando os troncos da cabana e enviando neve em lençóis inclinados pela terra. Jonas entrou, trazendo consigo a mordida da geada, seus ombros cobertos de branco. Ele fechou a porta com força contra a ventania e ficou por um momento ouvindo. A voz da tempestade era um uivo profundo, circulando a cabana, escoando por cada fresta e fenda. Ele se virou então, seu olhar varrendo para as duas almas perto do fogo. Sofia encontrou seus olhos, uma pergunta não dita. Ele deu um aceno lento, não de segurança, mas de reconhecimento de que a tempestade lá fora não era a única que eles deveriam enfrentar, pois a notícia havia chegado a ele na cidade naquele dia. Rodrigo Alves, alimentado pela bebida e pelo orgulho ferido, havia jurado diante de um círculo de homens que iria reaver sua esposa. Ele cuspiu veneno em cada copo, gabando-se de que não viria sozinho, mas com outros que carregavam sua amargura, homens felizes em abanar o fogo do escândalo em chamas. Jonas não havia respondido à conversa, mas seu silêncio não havia sido confundido com medo. Aqueles que viram a firmeza de seu maxilar, a quietude em seus olhos, sabiam que o rancheiro gigante estava se preparando para um acerto de contas. Agora, enquanto a tempestade engrossava, Sofia sentiu o peso sobre ele. Ela estava perto do fogo, seu xale apertado, seu rosto iluminado pelo brilho da chama. "Você acha que ele virá neste tempo?" Ela perguntou suavemente, embora sua voz não carregasse esperança, apenas pavor. Jonas olhou para a janela onde a neve rodopiava como fantasmas contra o vidro. "Se a raiva de um homem é quente o suficiente," ele disse, "nem mesmo a tempestade a esfriará." Ela se virou, sua mão roçando o cabelo de sua filha. Por tanto tempo ela havia suportado a ira de Rodrigo, curvando-se sob ela, sobrevivendo, mas nunca resistindo. Agora a ideia de ele voltar com outros em suas costas revirou seu estômago. No entanto, havia também algo mais, uma brasa de desafio acesa pela visão de sua filha dormindo aquecida perto de um fogo, pelo conhecimento de que sua dor não passava mais despercebida. Jonas a havia levantado da sujeira, não com pena, mas com um tipo de força que não carregava expectativa além de proteção. Essa brasa brilhava mais a cada dia, e embora o medo pressionasse pesado agora, ele não a sufocou inteiramente. As horas se estenderam longas. Jonas moveu-se da porta para a janela, verificando trancas, apertando postigos, cada movimento firme e medido. Clara cochilava no colo de sua mãe, suas pequenas respirações suaves contra o rugido da tempestade. Sofia observou o homem gigante perto da porta, a maneira como ele parecia esculpido da mesma madeira que a própria cabana, inflexível, duradouro. Ela se perguntou que peso ele carregava em seu silêncio, que dor oca seus olhos quando a luz do fogo os pegava. Ela ansiava por perguntar, no entanto, as palavras a falharam. Em vez disso, ela sussurrou para ele sob sua respiração, um fragmento de conforto de sua infância, as notas suaves mais constantes. Jonas pausou na porta, ouvindo. Pela primeira vez em anos, um som tocou o vazio dentro dele, um lembrete de que lares não eram construídos apenas de toras, mas de vozes que preenchiam os espaços entre as tempestades. Mas a noite não pertencia à paz. Perto da meia-noite, sobre o uivo do vento, veio outro som. Fraco a princípio, depois mais claro, cascos de cavalo, o ranger de cavalos através da neve deliberado se aproximando. Jonas congelou, sua mão repousando sobre o rifle, encostado na parede. A respiração de Sofia falhou, seus dedos apertando em torno de Clara. A criança se mexeu, murmurou, e agarrou o cavalinho de madeira mais forte. "Eles estão aqui", Sofia sussurrou, o medo rachando sua voz. Jonas não respondeu. Ele se moveu para a janela, espiando por uma fresta no postigo. Contra o turbilhão de neve, sombras se moveram, figuras montadas empurrando com força contra a tempestade. Ele contou 3, talvez 4, suas lanternas balançando como fogos fátuos. Uma voz cortou acima do vento, alta, zangada, arrastada, a voz de Rodrigo Alves.
Jonas recuou, seu maxilar apertado, seu rosto esculpido em pedra. Ele se virou para Sofia. Leve-a para o quarto dos fundos, ele disse calmamente. Não abra aquela porta a menos que você ouça minha voz. Ela hesitou, querendo protestar, mas o peso em seu olhar não deixou espaço. Ela pegou Clara rapidamente, sussurrando conforto, embora seu próprio medo a abalasse, e puxou a criança para o pequeno quarto dos fundos onde cobertores estavam empilhados. A porta se fechou suavemente atrás deles. Jonas permaneceu na sala principal, o rifle firme em suas mãos, embora ele orasse para que não fosse necessário. A tempestade chacoalhou as paredes, mas acima dela veio o bater de punhos contra a porta da cabana. Matos, Rodrigo rugiu. Você pensa que pode roubar o que é meu? Traga-a para fora ou vamos arrastá-la nós mesmos. O riso se seguiu, cruel e zombeteiro, embora contivesse um tremor de homens buscando coragem contra a tempestade e o homem lá dentro. Jonas não disse nada. O silêncio era sua resposta. O mesmo silêncio que o havia carregado através da perda, através de anos de solidão, através de cada sussurro de fofoca. Ele encostou o rifle na parede e pegou em vez disso a lanterna. Ele a acendeu, a chama lançando sua grande sombra pela sala, e então ele destrancou a porta. A neve rompeu para dentro, o vento uivando, mas Jonas permaneceu firme, a lanterna erguida. Os homens se encolheram com a luz repentina, seus rostos crus de frio, seus olhos avermelhados de bebida e raiva. Rodrigo estava montado em um cavalo, sua figura inchada de fúria, sua boca torcida. Você me envergonhou, Matos, ele cuspiu. Você pegou minha esposa, a envenenou contra mim, eu verei você arruinado antes que esta noite termine. Jonas avançou para a varanda, a tempestade agarrando seu casaco, a lanterna em sua mão projetando longas sombras. Sua voz, quando veio, era baixa e firme, carregando mesmo através da ventania. E ela nunca foi sua para quebrar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer punho. O rosto de Rodrigo se contorceu, a raiva fervendo. Ele esporeou seu cavalo para a frente, gritando para os outros, arrastem-na para fora. Jonas pousou a lanterna na neve, liberando suas mãos, seu corpo em posição. A tempestade chicoteou ao redor deles, a neve picando como facas, a noite viva de fúria. Dentro do quarto dos fundos, Sofia agarrou Clara perto, ouvindo os gritos abafados, o estrondo de botas contra a neve. Seu coração martelava, dividido entre o terror e uma estranha onda de força. Por anos ela havia orado apenas para suportar. Agora, com Jonas parado entre ela e a tempestade, ela orava não apenas por segurança, mas pela coragem de nunca mais retornar às correntes. Clara sussurrou contra ela, sua pequena voz tremendo. Ele não vai deixar que te levem, mamãe. Lá fora, o primeiro dos homens de Rodrigo desmontou, tropeçando pela neve em direção à varanda. Jonas o encontrou, sua grande estrutura uma parede contra a tempestade, e o choque de corpos soou forte contra a noite. Punhos balançaram, botas deslizaram, neve se espalhou. Jonas moveu-se com o poder de um homem que trabalhou a vida toda. Cada golpe preciso, cada passo inabalável. Outro homem veio e outro, mas ele ainda não vacilou. A tempestade uivou mais alto como se a própria terra testemunhasse. Rodrigo gritou maldições, circulando em seu cavalo, seu rosto torcido em fúria enquanto seus homens vacilavam. Ele gritou o nome de Matos na noite, mas o silêncio de Jonas foi resposta suficiente. A luta rugiu na beira da varanda, a luz da lanterna piscando descontroladamente, até que finalmente os homens cambalearam para trás, machucados, ensanguentados, sua raiva esfriada pela tempestade e pela força inflexível da defesa de um homem. Mas Rodrigo permaneceu, seu orgulho maior que seu medo. Ele desmontou por fim, tropeçando para a frente, a neve agarrando seu cabelo e barba, seus punhos cerrados. Isso não acabou, ele sibilou, sua voz cortante de loucura. Você acha que pode pegá-la? Você acha que pode me envergonhar? Eu vou queimar este lugar até o chão antes de deixá-la ficar. Jonas estava na neve, seu peito ofegante, seu rosto iluminado pelo brilho da lanterna. Seu silêncio agora continha o peso de um voto, seu corpo pronto não apenas para lutar, mas para suportar qualquer tempestade que Rodrigo carregasse consigo. A neve caiu mais pesada ainda, cobrindo a terra de branco, abafando o som, transformando o mundo em um palco congelado para o acerto de contas ainda por vir. E do quarto dos fundos, Sofia pressionou sua mão contra a porta, sua respiração tremendo, seus olhos molhados com medo e resolução. Ela havia se pensado quebrada, impotente. Mas ouvindo as ameaças de Rodrigo, vendo o desafio silencioso de Jonas, algo dentro dela se elevou feroz e firme. Ela sabia com uma certeza tão nítida quanto o vento do inverno,
que da próxima vez que enfrentasse Rodrigo, ela não o enfrentaria em silêncio. A noite prendeu a respiração, então a tempestade rugindo, os homens vacilando, Rodrigo e Jonas trancados em um impasse de vontade. A chama da lanterna piscou, a neve sibilou contra o chão e a própria pradaria pareceu pausar, esperando pelo golpe que estilhaçaria o frágil equilíbrio. A neve rodopiou como seda rasgada pela pradaria, e a chama da lanterna aos pés de Jonas Matos se curvou baixa sob a ventania, pintando luz contra a tela furiosa da tempestade. Rodrigo Alves estava diante dele, seu rosto contorcido de raiva, as garras da tempestade chicoteando seu casaco. Os homens espancados que vieram ao lado de Rodrigo demoraram mais atrás, sua coragem já gasta, mas o orgulho de Rodrigo queimava mais quente que o frio, e ele avançou com os punhos cerrados, suas botas rangendo a terra congelada. Jonas o encontrou em silêncio, a largura de seus ombros esquadrada, sua respiração uma névoa constante. A porta da cabana atrás dele estava fechada, protegendo Sofia e Clara lá dentro. Ele sentiu a proximidade delas como uma chama em suas costas, frágil, mas inflexível, e isso deu peso ao momento. Rodrigo zombou através dos lábios rachados, sua voz quebrando no vento. Você pensa que venceu porque balançou seus punhos e derrubou meus homens? Você pensa que ela pertence a você agora? Ela é minha. Ela sempre será. A resposta de Jonas veio baixa. Não alta, não cruel, mas com a gravidade de um homem que carregou o silêncio por mais tempo do que a maioria dos homens viveu. Ela não pertence a homem nenhum, ela pertence a si mesma. As palavras atingiram mais forte do que a neve contra a pele. Rodrigo cambaleou com o pensamento, depois avançou com fúria renovada, seu punho balançando selvagem. Jonas pegou o golpe em seu braço, a força sacudindo-o, mas não o quebrando. Ele contra-atacou, um golpe pesado que enviou Rodrigo cambaleando de volta para o monte de neve, a neve explodindo ao redor de sua forma. Contudo, ele ainda se levantou, louco de orgulho ferido, avançando de novo e de novo. A luta deles se tornou uma dança na tempestade, Rodrigo se debatendo com a imprudência de um homem que temia ser pequeno, Jonas movendo-se com a precisão de um que carregava responsabilidade maior que sua própria vida. Cada golpe atingiu com o peso de mais do que punhos. Jonas viu em Rodrigo toda a crueldade esculpida na pele de Sofia. Cada noite que Clara tinha ido para a cama com fome. Toda a humilhação suportada em silêncio. E Rodrigo, ao atingir Jonas, buscava não apenas reaver uma esposa, mas provar-se inquebrável, recuperar o respeito de uma cidade que havia começado a virar a cabeça. Eles se agarraram, botas deslizando, punhos batendo, a luz da lanterna balançando descontroladamente, projetando sombras que saltavam monstruosas pela neve. A força de Jonas se manteve firme, mas Rodrigo lutou como uma fera encurralada. Por fim, Jonas o pegou pelo colarinho, sua mão maciça fechando em torno do tecido, e o jogou contra o poste da varanda. A madeira estremeceu, neve caindo do telhado. Rodrigo ofegou, sangue escorrendo por seu lábio, seus olhos queimando de ódio. Faça, Rodrigo sibilou, quebre-me, mate-me, é o que eles esperarão do gigante, é tudo o que você é. O punho de Jonas pairou, a tempestade rugindo ao redor deles, a tentação de vingança queimando quente. Mas então, fraco através do uivo, ele ouviu outro som. A voz de Clara abafada pelas paredes da cabana. O choro de uma criança chamando suavemente, mamãe, ele se foi. Aquela pequena voz perfurou mais fundo do que os insultos de Rodrigo. A respiração de Jonas se acalmou, ele abaixou o punho, embora seu aperto permanecesse forte. Matar Rodrigo apenas geraria outro fantasma para assombrar Sofia e sua filha. Justiça não era sangue na neve, era dignidade devolvida. Ele puxou Rodrigo para a frente e o atirou para o monte de neve. Rodrigo se debateu, xingando, mas Jonas pressionou o cano do rifle, nunca disparado, contra seu peito, forçando-o a ficar parado. Você vai responder pelo que fez, Jonas disse, sua voz carregando na noite como um voto. Não aqui, não pela minha mão, mas pela lei. Os outros homens se moveram inquietos. Nenhum ousou avançar, sua lealdade desfeita pela tempestade e pela visão de seu líder sendo subjugado. Jonas arrastou Rodrigo para cima, segurando como um saco de grãos, e meio carregou, meio levou em direção ao seu cavalo. Rodrigo lutou fracamente, cuspindo sangue, mas o silêncio de Jonas o quebrou mais seguramente do que qualquer golpe. Os homens montaram sem uma palavra, intimidados pela resolução do gigante. Na beira do quintal, Jonas empurrou Rodrigo para a cela com uma força que o deixou pendurado mole. Diga ao xerife que eu o trarei ao amanhecer, Jonas disse. E se você retornar aqui novamente, você não encontrará tempestade forte o suficiente para escondê-lo.
Os homens hesitaram, depois esporearam seus cavalos, arrastando Rodrigo com eles para o escuro rodopiante. Os cascos dos cavalos desapareceram, engolidos pelo vento. Jonas ficou por um longo momento na neve, o peito subindo e descendo, a tempestade aliviando sua fúria como se satisfeita. Por fim, ele se virou e voltou para dentro. O calor o encontrou, a luz do fogo suave após o frio. Sofia estava perto da lareira, seu chale apertado, seu rosto pálido, mas seus olhos ferozes. Clara agarrava suas saias, seu pequeno cavalinho de madeira pressionado firme em sua mão. Quando Jonas fechou a porta, a cabana pareceu exalar como se as próprias paredes tivessem prendido a respiração. A voz de Sofia tremeu, embora não com fraqueza. Você poderia tê-lo matado. Jonas encontrou seu olhar, firme como pedra. Um homem assim quer que você queira fazer você tão pequena quanto ele. Ele não vai me quebrar e ele não vai quebrar você de novo. Seus olhos brilharam, o fogo pintando-os com ouro. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar nessas palavras. Clara quebrou o silêncio, então correndo para a frente, pressionando seu pequeno corpo contra a perna de Jonas. Você nos salvou, ela sussurrou, sua voz abafada contra ele. Ele se curvou, levantando-a gentilmente em seus braços. Ela se aninhou em seu peito como se fosse o lugar mais seguro na terra. Sofia observou, sua mão subindo para a boca, não para esconder a vergonha desta vez, mas para sufocar o soluço de alívio que ameaçava se libertar. Sua vida havia sido nada além de sobrevivência, mas naquela noite dentro dessas paredes ela vislumbrou algo que havia pensado estar para sempre perdido. Abrigo não de madeira, mas de confiança. Eles se sentaram perto do fogo enquanto a tempestade se acalmava. O mundo lá fora coberto de silêncio branco. Jonas cuidou das chamas, suas mãos largas firmes. Sofia estendeu a mão para Clara, mas a criança já havia adormecido nos braços de Jonas, seus pequenos dedos enrolados no tecido de seu casaco. Ele não a moveu, apenas olhou para baixo, as linhas de seu rosto suavizadas pelo brilho. O coração de Sofia apertou, uma mistura de gratidão e medo. Esperar novamente era o ato mais corajoso e mais perigoso de todos. Horas se passaram, a tempestade morrendo para um silêncio. Jonas por fim colocou Clara em seu colchão, dobrando o cobertor ao redor dela. Ele se levantou então, encarando Sofia através da luz do fogo. Nenhuma palavra foi dita. Contudo, no silêncio algo mudou. Ela viu não apenas o homem que havia lutado contra Rodrigo, mas o homem que havia escolhido a moderação, que havia suportado a vergonha para que ela pudesse estar livre dela. Seu silêncio, antes pesado, agora parecia uma espécie de voto. Quando ela finalmente falou, sua voz era suave, mas clara. Eu não sou mais dele. O maxilar de Jonas se apertou, mas ele não deu resposta. Ele não precisava. Sua própria presença era resposta suficiente. O fogo estalou. O único som na pequena sala enquanto lá fora o amanhecer começava a escovar prata fraca contra a neve. A tempestade havia passado, mas em seu rastro algo novo permaneceu. Dentro daquela cabana, 3 vidas, uma vez quebradas e dispersas, haviam começado a se enraizar juntas nas cinzas da luz do fogo e da fúria. E, no entanto, mesmo no calor, as sombras persistiam, pois as ameaças de Rodrigo não tinham ido embora, apenas atrasadas, levadas para a cidade com seu orgulho machucado. A justiça exigiria seu preço e as línguas falariam mais afiadas do que nunca. Jonas sabia disso. Sofia temia isso, e Clara, em sua inocência, apenas confiava no homem que havia carregado sua mãe da sujeira. O fogo queimou baixo, o amanhecer pressionando contra os postigos quando Jonas finalmente falou novamente, sua voz baixa como a própria terra. Isto é apenas o começo. A respiração de Sofia falhou com a verdade em suas palavras. Sua mão tremeu enquanto ela puxava Clara para mais perto, seus olhos encontrando os dele através da luz do fogo que se apagava. Algo não dito passou entre eles, frágil como vidro, forte como pedra. A tempestade lá fora havia terminado, mas o acerto de contas apenas havia começado.